Estamos de volta e nessa aula eu vou explicar para você como funciona a quinta fase do método 360, que é a fase de fixar o conhecimento. Então, nessa aula eu vou te explicar como funciona um processo de consolidação para você transformar sua memória numa memória de longo prazo e aprender de fato o conteúdo e ele ficar disponível para você utilizar nas suas provas, ou seja, em qualquer momento que você precisar, essa informação vai estar disponível, pois torna-se uma memória de longo prazo. Aula fundamental, muita gente não entende como funciona esse processo, a gente vai derrubar alguns mitos, então eu espero que você fique bastante atento aí e tome nota do que eu vou falar. Antes, só para não passar em vão, quero falar um pouquinho da bibliografia. Eu sempre gosto de mostrar para vocês. Eu usei como referência aqui o livro Memória, do Ivan Schiedo. Esse Stanislas Dehaene, eu já usei bastante, já falei para vocês. É assim que aprendemos. Fixe o Conhecimento, são 3 autores. Esse aqui, O Cérebro Aprendiz, a Neurociência da Aprendizagem, do Roberto Lente. E do professor Pierre, Aprendendo Inteligência. Então, são vários os livros, além de alguns livros técnicos que eu utilizo para condensar esse conhecimento e passar para você nessa aula. Bom, para começar a gente precisa entender as diferenças de memória. Existe um conceito que fala-se sobre 3 tipos de memória. Memória de curtíssimo prazo, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A gente vai se ater nessa aula, por uma questão de importância, à memória de curto e à memória de longo prazo. Só para você entender, a memória de curtíssimo prazo é aquela memória que a gente utiliza para digitar números de telefone, por exemplo. Alguém te passa um número de telefone, você já vai escutando e digitando e já apaga em seguida. Essa não vai ser o objetivo aqui da nossa aula, a gente vai focar na memória de curto prazo e na memória de longo prazo. O que você precisa saber? A memória de curto prazo, ou memória operacional, é o nome que eles dão para essa memória, ela para se transformar, e olha a palavra que eu usei, ela vai se transformar numa memória de longo prazo. E para isso tem que haver um processo, ou seja, o que você está estudando no dia vai passar por um processo de consolidação e vai se transformar numa memória de longo prazo. Então, tudo o que eu já passei para você nas outras etapas, prepara, entende, aprende, tudo isso é fundamental para você colocar um marcador nessa informação para que ela seja consolidada e torne-se uma memória de longo prazo. Porque, deixa eu te contar uma característica, a gente não controla o que a gente vai memorizar. Matheus, como assim? Eu achei que você ia me passar um jeito de controlar. Sim, eu vou te passar uma maneira que a gente vai colocar um marcador nessa informação que vai sinalizar para o seu cérebro que ela é relevante, mas, via de regra, a gente não controla, vamos dizer assim, racionalmente se essa informação vai ser consolidada ou não, se ela vai transformar numa memória de longo prazo ou não. Por quê? Porque existem alguns fatores. O principal fator para um conteúdo, algo que você estudou ser memorizado e tornar isso uma memória de longo prazo, é o fator emoção. Então, sempre que tem emoção na jogada, a gente se lembra muito mais. Então, coisas que marcaram a sua vida, coisas traumáticas, quando você passou medo, quando você passou raiva, enfim, tudo isso tem um forte impacto emocional e automaticamente vai ser memorizado. Por exemplo, quando a gente passa vergonha, né? Eu costumo lembrar de todas as vezes que eu passei vergonha na escola e não foram poucas, e aquilo eu consolidei. A informação que o professor passou eu não lembro, mas o dia que eu passei vergonha na escola eu não me esqueço. Então esse é o caráter da emoção no fator aí de transformar numa memória de longo prazo. E esse é um ponto importante, a gente não controla, é um processo que acontece de acordo com alguns critérios que eu vou explicar para você, mas para que essa informação de memória de curto prazo se transforme numa memória de longo prazo, tem que haver esse processamento. Outra coisa, quem está envolvido nessa jogada? Na memória de curto prazo, quando a gente está estudando um conteúdo, é de forma preponderante o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, que por sinal a minha é bem avantajada, porque eu tenho um córtex pré-frontal bastante evoluído, vamos dizer assim. Eles vão dizer que eu sou testudo, mas isso aí já é intriga da oposição. Simplesmente tem um córtex pré-frontal muito avantajado. Isso me dá vantagem porque eu consigo guardar mais informação. Mas o fato é que quando a gente está estudando, durante o processo de estudo, você está trabalhando com a sua memória de curto prazo. O professor Pierre dava um exemplo como se fosse a memória do computador. A gente tem a memória RAM e a gente tem um HD. A memória RAM é a sua memória de curto prazo. Não sei se você se lembra, se o seu computador for desligado da internet e você estiver no meio de um documento e você ainda não o salvou, você perde tudo. Por outro lado, aqueles arquivos que já estão no seu computador salvos, você não perde. Essa é a memória de longo prazo. Então essa é uma boa analogia para você entender memória de curto prazo
e memória de longo prazo. Bom, feita essa introdução em relação à parte do seu cérebro, depois tem uma outra parte do nosso cérebro chamado hipocampo, que vai ajudar nessa transposição. Existem alguns autores que falam que existe uma mudança física mesmo, que ele muda de lugar, é como se colocasse agora no armazém mesmo, como eu disse, lá no HD. Então, para ver essa mudança, o hipocampo é o responsável e ele envia essa informação para a sua memória de longo prazo. Boa parte dessa memória está no córtex temporal. Então, há essa modulação, claro. As memórias estão em vários lugares do cérebro, isso não é um lugar específico, mas existe essa característica dessa mudança da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E por que isso é importante? Porque muita gente, e eu me coloco nesse grupo, estudava para o dia da prova, na véspera da prova. Então, o que você fazia? Você sobrecarregava a sua memória de curto prazo, e eu quero que você tenha em mente o seguinte: memória de curto prazo, ou memória operacional, que é o nome que eles dão, ela é limitada. Ela tem uma quantidade que ela chega uma hora você não consegue estudar mais. É sério, a gente consegue ir ampliando isso, tem algumas técnicas, meditação, é uma técnica que ajuda a aumentar a sua capacidade de memória de curto prazo, né? Ela aumenta a sua memória operacional, mas de fato há um limite, A memória de longo prazo, essa é ilimitada, mas o que acontece? Quando a gente estudava para a prova, a gente sobrecarregava a memória de curto prazo. Então você pegava o conteúdo e batia em cima desse conteúdo. Eu tinha um amigo que fazia isso, ele virava à noite estudando e fazia prova no outro dia. E isso já quebra um princípio que é o seguinte: a memorização ela acontece durante o sono, então obviamente ele ia se esquecer de toda essa informação. Mas o lance é que a gente fazia isso, estudava na véspera da prova, sobrecarregava a memória de curto prazo, ela estava ali disponível, você conseguia fazer a prova, às vezes até tirava nota, mas se esquecia desse conteúdo completamente. Então tenha em mente isso, a memória de curto prazo é limitada, a memória de longo prazo é ilimitada, então não adianta, por exemplo, para quem estuda para concurso público, que a gente tem muito conteúdo, você tentar colocar isso na memória de curto prazo, não vai funcionar, você não vai conseguir. A gente precisa passar pelo processo de consolidação e ir transformando essa memória numa memória de longo prazo. Então aqui já é um primeiro princípio, não dá para ficar só nessa sessão de estudo gigantesca sem passar pelo processo de consolidação. Outro ponto importante que você tem que ter em mente, o Ivan Esquerdo fala essa frase: a função faz o órgão. Ou seja, quanto mais você se lembrar das coisas, melhor a sua memória fica. Então aquela história que às vezes a pessoa fala: se eu tentar estudar mais um pouco, parece que eu estou esquecendo outras coisas. Isso é irreal. Tá? A nossa capacidade de memória de longo prazo ela é ilimitada. Então quanto mais você aprende, mais inteligente você fica. É meio óbvio, eu sei, mas é tipo isso, você vai ficando mais ágil para recuperar informação, você fica mais ágil para se comunicar, para escrever, enfim, tudo que você vai fazer que dependa de você fazer download, né, de colocar esse conteúdo para fora, cria uma agilidade, e sempre que você colocar conteúdo para dentro, ele vai se conectar com outras regiões e você vai realmente aprender. Então, pode usar sem medo, quanto mais você usa, melhor. Outro ponto ainda nesse assunto que eu quero que você entenda é que a memória ela não é um processo voltado para o passado. Isso aqui é sensacional, presta atenção. O intuito da memória não é lembrar de fatos passados. A memória ela é voltada para um processo no futuro, que é o seguinte: quando a gente, e vai fazer sentido, presta atenção, quando a formação de uma memória, né, torna-se uma memória de longo prazo, ela surge de uma necessidade de se lembrar desse conteúdo lá na frente. Então, seu cérebro, sabendo que isso aqui é relevante, ele vai consolidar essa informação para que você não cometa o mesmo erro. Por exemplo, se você coloca a mão numa tomada e leva um choque, essa informação está registrada no seu cérebro. E o que acontece? Sempre que você vê uma tomada, que você for com a mão, você vai se lembrar que aquilo dá choque. Então ela está tentando corrigir um problema que vai acontecer no futuro. Então as memórias elas são para o futuro. E por que eu estou te falando isso? Porque no processo de estudo, se você não sinaliza para o seu cérebro que você vai precisar dessa informação no futuro, ela se perde. Então esse é o ponto principal, a memória ela é projetada para o futuro. Por isso que a parte de recuperar essa informação, tentar se lembrar, é como se você sinalizasse: eu vou utilizar essa informação no futuro, coloque isso aí na memória de longo prazo. Então ela é voltada para frente, não para trás. E a gente lembra de memória, parece que é coisa do passado. A memória, a função principal é já prever
algumas coisas que podem acontecer. Então, sempre que acontece um evento, você registra aquela informação e no futuro ela vai ficar disponível para que você não cometa o mesmo erro ou que você tenha essa informação disponível novamente. Bom, então aqui eu te dei as bases em relação a como funciona uma memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. A gente já sabe, a memória de curto prazo é limitada, a memória de longo prazo ilimitada e precisa haver um processo. E aí o que se descobriu, e o primeiro pesquisador a falar sobre isso é um pesquisador chamado Hermann Ebbinghaus, é um alemão, e esse alemão descobriu basicamente o fator tempo para as memórias. O que é isso? Que uma memória, assim que você cria uma memória de longo prazo, se você não acessa mais essa memória, automaticamente você começa a se esquecer. E o processo de esquecimento é um processo natural. O seu cérebro vai começar a se esquecer desse conteúdo e é uma forma natural. Não é porque você é burro, não é porque você tem dificuldade, é um processo natural. Então ele analisou o fator tempo. Então a pessoa tinha uma informação, ela estudou uma quantidade de conteúdo e com o fator passar do tempo ela foi se esquecendo. E aqui já tem uma premissa. Sem a revisão, o estudo é em vão. Se você não vê mais esse conteúdo, naturalmente você vai se esquecer até uma época que você não se lembre nem que chegou a ver aquele conteúdo. Talvez você já tenha passado por esse processo. Você pega uma matéria que você já leu e olha e fala, eu não me lembro de ter lido. Parece que é a primeira vez. Por quê? Porque ficou muito tempo sem estudar. Algumas estratégias a gente já trabalhou, a alternância de matérias. Isso é fundamental. Você vai alternando, sempre tem um pouco de esquecimento, você tem que recuperar uma informação. As técnicas de aprendizagem mesmo, né, de recuperação da informação. Isso tudo é fundamental para a gente já criar um vínculo com essa informação. Mas no fator tempo, você vai precisar sim ter contato com esse conteúdo mais algumas vezes para mostrar para o seu cérebro que você ainda vai precisar dessa informação outras vezes. Seu cérebro analisa, lembra que eu falei? É projetando para o futuro. Você nunca utilizou essa informação, nunca utilizou, ela não tem caráter emocional grande. Chega uma hora que você vai se esquecer. Então, esse é o ponto importante que você tem que ter em mente. Bom, continuando. Além desse estudo, né, nesse fator tempo do Hermann Ebbinghaus, vieram outros vários estudos. E o que a gente já sabe hoje? Que o fator tempo ele começa a agir imediatamente após uma sessão de estudo. Inclusive, ele é maior nos primeiros dias. Existe um outro estudo que fala que a gente perde até 80% do conteúdo estudado nas primeiras 48 horas. Então, é aquela fase de grande perda do conhecimento que você estudou. Então, imagina que você fez uma sessão de estudo, se você não chegar a ver esse conteúdo brevemente, de uma forma ativa, preferencialmente, agora você já sabe o que é uma forma de estudo ativa, né? A gente já trabalhou isso em outra aula, mas o ponto é, se você não vê esse conteúdo, você já vai perder 80% ali na arrancada. Então, é um custo-benefício muito grande para quem estuda. Você já perdeu 80% do conteúdo já na largada. Então, esse é um ponto principal. Eu vou te dar uma outra aula em que eu vou explicar o método de revisão. Mas qual é o ponto? O Hermann Ebbinghaus ele achou uma sequência, uma frequência que ele achou que era ideal para a memorização de palavras. É bem diferente, existem outros estudos mais recentes, tá? Bastante coisas mudou e evoluiu em relação à neurociência, mas o que eu quero que você tenha em mente é que o fator tempo ele é real. Se você ficar muito tempo sem ver o conteúdo, você vai naturalmente se esquecer desse conteúdo. Mas não precisa ser na frequência que ele definiu. Então tinha muita gente que criou ranço, né? Raiva, sei lá o que, em relação à revisão, porque fazia numa frequência muito grande. Você não precisa se preocupar. Existe um princípio, como eu disse, no começo o esquecimento é maior, a sua principal revisão, e eu vou tratar dela depois na aula da revisão 3D, né? Que eu vou te explicar qual é o método de revisão que eu criei, a sua principal revisão é no mesmo dia. Porque após algumas horas, se você fizer uma sessão, você vai potencializar muito a capacidade do seu cérebro de reter essa informação. Então, presta atenção no que eu estou te falando. O fator tempo é relevante. Se você perder o contato, e muita gente perde o contato, você vai esquecer o conteúdo. Isso é uma forma natural e você precisa ter contato com esse conteúdo de forma frequente. Bom, beleza. Agora você já entendeu as memórias, como é que funciona. E eu quero te falar um fator que é fundamental e muito negligenciado por muitos estudantes. Inclusive, existem muitos gurus na internet que pregam algumas maluquices aí, a gente vai quebrar esse mito agora, que é o seguinte: sem uma boa noite de sono, não há consolidação da informação em memória de longo prazo. Então, vou repetir. O sono é um fator
preponderante para a sua aprendizagem. Se você dorme mal, se você não dorme, se você sacrifica horas de sono, você simplesmente está comprometendo a sua capacidade de transformar memórias em memórias de longo prazo. Eu quero que você tenha atenção especial aqui. Lembra que eu falei que tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo? Para ela se transformar, ela preponderantemente, esse processo acontece durante o sono profundo. Então, durante o sono profundo, o seu cérebro vai fazer essa transposição das informações. E isso é uma coisa fundamental. Existem muitas pessoas hoje que sacrificam horas de sono para estudar. Então, eu vou dormir menos para eu poder estudar mais. Cara, eu entendo isso, é motivação, mas do ponto de vista científico em relação à consolidação das memórias, isso é uma estratégia muito errada. Lembra que eu falei do meu amigo que virava à noite lá para estudar para a prova? Ele com certeza não consolidou praticamente informação nenhuma. O sono tem papel fundamental na memorização, principalmente, como eu disse, o sono profundo, que é quando há essa transposição. Outra coisa, outro mito é que muita gente acha que dormir é descansar. Não, o nosso cérebro vai descansar. Pelo contrário, o seu cérebro está em alta atividade durante o sono. Talvez você não saiba, o nosso cérebro ele faz um replay. É como se ele revivesse tudo que você aprendeu durante o dia numa velocidade 20x. Tá? Isso não sou eu que inventei da minha cabeça, são os testes que foram feitos, está no livro do Stanislas Dehaene. Então, o nosso cérebro faz um replay rápido, como se você estivesse passando rapidamente pelo filme do que você viveu naquele dia, pegando a informação de curto prazo e passando para a informação de longo prazo, o que for mais relevante, que tiver mais caráter emocional ou que tenha sido exigido mais de você. E eu sempre falo disso. O estudante sempre vai escolher os mecanismos de estudo mais leve. E quando você for fazer esse processo de consolidação, o seu cérebro vai descartar porque não exige. E quanto mais leve, menos tem caráter emocional, menos você se lembra. Então, registra isso. O sono é fundamental. Hoje, existem muitas pessoas com déficit de sono, de quantidade de horas de sono. Além disso, tem gente com déficit da qualidade de sono. Então, às vezes, dorme, mas dorme mal por vários motivos. Por exemplo, por estimulantes, cafeína, álcool. Isso prejudica muito a qualidade do seu sono e, naturalmente, prejudica a consolidação da sua informação. Então, não adianta você achar que você vai ter uma vida totalmente desregrada, sem horário, dormindo tarde, ficando no computador até tarde, com telas, no celular, enfim. E você não vai ter impacto na sua aprendizagem, vai ter um impacto negativo e você precisa entender isso. Outra coisa interessante é que não só o sono, como foi descoberto recentemente, que o power nap, que é o famoso cochilo, a siesta, que é aquele período que você descansa algumas horas, alguns minutos, né? Normalmente eles falam aí de 30 minutos a 50 minutos, é um período de você fazer um cochilo aí, um power nap, e nesse processo do power nap, você tem uma estimulação parecida com a que você tem no sono e você consolida a informação. Então, por exemplo, no livro do Roberto Lente, ele fala que as crianças que tiveram uma sessão de um cochilo, né, no período da tarde, consolidaram mais a informação. Toda a literatura científica fala sobre isso. Eu sou adepto a, 20 anos de cochilo, sempre eu faço o meu cochilo na hora do almoço, está funcionando, e depois eu já gostava disso antes, e depois descobri que tem fundamentação científica em relação à aprendizagem, em relação ao controle de humor e tal. Qual que é o lance? Tem gente que não se dá bem nisso e não sabe brincar de cochilo, né? A pessoa vai dar um cochilo, dorme 5 horas. E aí complica o sono dela da noite, enfim. Você vai ter que avaliar no seu caso se faz sentido ou não. No meu sempre me ajudou muito. Você faz um processo ali parecido com o processo que acontece durante a noite. Outra coisa, você pode fazer também um processo que eles chamam de Non-Sleep Deep Rest, que é um relaxamento profundo sem dormir. Você coloca lá uma meditação guiada, você relaxa, faz as respirações, te traz para um momento presente e também cria uma situação de consolidação da memória. Você pode pesquisar na internet também com o nome de Yoga Nidra. É muito bom para você criar esse ambiente que o seu cérebro está mais ou menos no mesmo estado que você tem quando está dormindo e você já consolida informações. Então, eu quero que você tenha isso em mente.
o sono tem um papel fundamental na aprendizagem e essas são estratégias interessantes, o Power Nap, por exemplo, para você consolidar. Então, você faz uma sessão de estudo, pode fazer um Power Nap, isso vai te ajudar a consolidar aquela informação e também preparar para a próxima sessão de estudo. Lembro que eu chegava do trabalho, né, quando eu estava estudando para concurso, eu estudava à noite, e aí eu chegava do trabalho com a cabeça desse tamanho, sem conseguir, parece que para me concentrar, e aí eu descobri o Power Nap. Naquela época, como eu disse, eu não sabia da fundamentação científica, mas eu ia lá, tomava banho, jantava e sentava, nem fazia isso deitado, né, porque eu tinha acabado de comer, colocava o travesseiro lá, relaxava, dormia ali 20, 30 minutos, colocava o despertador, já levantava e caía numa sessão de estudo. Isso é muito poderoso, me ajudou muito, então já quero que você saiba que hoje tem evidência científica sobre isso. Bom, aqui você entendeu as bases dessa etapa, né, do fixar o conhecimento. Eu vou te dar uma aula prática, a próxima aula vai ser uma aula prática, em que eu vou explicar detalhadamente um modelo de revisão que vai fazer você memorizar de fato os conteúdos e utilizar todas essas informações que eu já te expliquei nessa aula para realmente fixar e você reter essa informação. Espero que tenha feito sentido para você essa noção de memória de curto prazo, memória de longo prazo, do papel do sono, que é um papel fundamental na consolidação das memórias, esse Power Nap, enfim. Espero que tenha ficado tudo claro. Na próxima aula a gente vai ter uma aula prática de como que você vai fazer as suas revisões para você ter o contato com essa matéria frequente, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.